Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O mercado segue se recuperando e eu também. Estou bem feliz com o que vemos agora, muito verde por todo lado. Se você olhar para as empresas e para as ações específicas que mais subiram, podemos ver o seguinte: a AST subiu 5%, a iRain subiu 5%, CoreWeave, Nebius, Alibaba. Todas essas ações estão em alta, inclusive PayPal, com 0,8%. Embora tenhamos algumas notícias sobre o PayPal que precisamos discutir, podemos na verdade olhar para os nomes que não estão em alta. Char Rocket Lab. Há um motivo específico para isso, vamos falar sobre isso. Intel está caindo 1,5%. A Mobileye já divulgou seus números trimestrais, com leve decepção. A Intel divulgará seu relatório após o fechamento do mercado. Oscar e a Micron estão caindo desta vez. No vídeo de hoje falaremos sobre Rocket Lab e PayPal. Temos novos dados do Google, Gemini, além de um número do PIB e outros macroeconômicos. E também quero falar sobre a Adobe. Certo, vamos começar aqui com os dados de inflação do USPC. O índice final de preços PCE do primeiro trimestre subiu 2,8%. A previsão era 3,5%, o anterior 2,8%. O índice de preços PCE subiu ano a ano. Trimestre a trimestre foi 0,7% igual ao anterior. Quanto aos pedidos de auxílio-desemprego, foram 100 mil na semana de 17 de janeiro. A previsão era de 210, e o número anterior foi pouco menos de 200 mil. A média de 4 semanas dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego está em 100 e 1.500 mil. O número anterior foi de 205 mil. O PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre foi revisado. Agora está em 4,4%, antes era 4,3%, o que é um ótimo número, dá para perceber. Nos recuperamos em 4,4%. Vamos ver o que nos traz. Mas até agora, tudo certo. O que, claro, significa que não devemos esperar nenhum corte extra nas taxas tão cedo. A reunião do Fed, na verdade, é na próxima quarta-feira. As probabilidades de um corte na taxa estão, acho que, abaixo de 5% no momento em que estou gravando este vídeo. Agora, antes de continuar, se você gosta desse tipo de vídeo, claro, aperte todos os botões. A gente realmente agradece. Confira o link na descrição ou comentário fixado com as 10 melhores ações para comprar. Acesse fullcom/couchinvestor. Obrigado. Também um agradecimento especial à Fiscal Pai, mas falarei mais sobre eles em breve, voltando aqui para a Rocket Lab. Então eles entregaram sucesso na missão já no primeiro lançamento de 26 para o novo cliente OpenCosmos, e este é o lançamento do Electron. O primeiro do ano foi novamente um sucesso. Agora você pode perguntar, por que as ações caíram? Não é por causa disso, mas sim por causa disso aqui. Eles nos deram uma pequena atualização sobre o Neutron, então disseram o seguinte: enquanto a empresa leva o Neutron ao limite para qualificar seus sistemas e estruturas para lançamento, os testes noturnos de qualificação do tanque do primeiro estágio causaram uma ruptura em um teste de pressão hidrostática. Falhas assim são comuns na qualificação. Nós testamos intencionalmente as estruturas até seus limites para validar a integridade estrutural e as margens de segurança, garantindo que os requisitos rigorosos para um lançamento bem-sucedido possam ser atendidos com folga. Nenhum dano relevante à estrutura ou instalações. OnTank já está em produção e a campanha de desenvolvimento do Neutron segue enquanto a equipe avalia os testes de hoje. A empresa vai atualizar o cronograma do Neutron na teleconferência de resultados do quarto trimestre em janeiro. As ações caem. Ela caía mais de 5% antes do mercado abrir. Agora recua cerca de 3%. Então, quero dizer, o Neutron ainda está programado, por enquanto, para o primeiro semestre de 2026 e se algo mudar, eles vão nos avisar. E claro, novamente, eu realmente acho que a ação está bem cara agora. Muita coisa já está precificada. Essa é uma queda óbvia para comprar? Honestamente não. Indo para o PayPal. O PayPal vai adquirir a Symbio, acelerando as capacidades de e-commerce do agente. Agora. Symbio é uma plataforma multicanal que ajuda marcas a venderem em superfícies agênticas, como Microsoft, Copilot, Perplexity e outros canais de e-commerce. O PayPal está claramente investindo nisso. A experiência de compras com IA, o PayPal Agent e opções de checkout já estão disponíveis para comerciantes no Microsoft Copilot e Perplexity. Com a chegada do ChatGPT, Google Gemini, modo IA e da equipe Symbios do PayPal, a tecnologia para o StoreSync será possível. O PayPal já era parceiro da Symbio antes dela captar recursos com o PayPal Ventures.
Acredito que gostaram do resultado e, por isso, adquiriram a empresa. Não acho que custou tanto. Assim, PayPal, Symbiote, Steam e a tecnologia vão viabilizar o StoreSync, serviço de e-commerce com agentes do PayPal. O StoreSync disponibiliza dados dos produtos dos lojistas em canais de IA e integra o envio de pedidos aos sistemas de gestão e atendimento já usados. O mais importante é que os lojistas continuam sendo os responsáveis legais pelas vendas e mantêm o relacionamento com os clientes e o controle sobre suas marcas. Abercrombie & Fitch, Fabletics, Ashley Furniture, Newegg e Adorama já usam StoreSync no Microsoft Copilot e também no Perplexity. A questão é, eles estão tendo sucesso? Espero que consigamos mais dados. Acho que ainda é cedo, mas talvez em meados ou no final de 26... Eu adoraria ver dados sobre experiências de compra Agent e tudo isso. Antes de falarmos da Adobe, vamos analisar a participação de tráfego da IA generativa. Há um ano, o ChatGPT tinha 6,6% e Gemini 5,3%. Bem, vamos avançar para hoje e podemos ver que o ChatGPT caiu para 4,6% e o Gemini agora está em 22%. Há um mês, era 0,5%. O Gemini segue com grande sucesso e impulso. Não me surpreenderá se continuarem crescendo no próximo mês. Agora, passando para a Adobe novamente. Fiscal IA. Link na descrição e comentário garante desconto. Novos usuários têm Fiscal Pro grátis nas 2 primeiras semanas. Todos os dados são desta plataforma. Nos últimos 5 anos, as ações da Adobe caíram 7,7%. Atualmente registra queda de cerca de 7,3%. Quer dizer, se você olhar a última vez que eles atingiram o recorde histórico, isso foi em 2021. Desde 2021, essa ação só se aproximou do recorde histórico 2 vezes, ambas em 2023. Então, agora, o que estamos vendo aqui é o seguinte. Esta é uma empresa que vale 119 bilhões de dólares, 17,4 vezes e 15,2 vezes. Em termos de margem, coisa incrível. Então, qual é o problema agora? Se olharmos para alguns indicadores de preço aqui, vamos começar pelo PL histórico. Como você pode ver, estamos bem abaixo do... Como é mesmo? Vamos lá. Quase a média de 10 anos, Sim, está bem abaixo disso. O PL futuro 7 vezes também está abaixo da média dos últimos 10 anos. O preço futuro sobre o fluxo de caixa livre está em 0,7x, bem abaixo da média anual de 27x. E então, se olharmos para o preço sobre vendas, está em 5,1 vezes, enquanto a 12, e o preço sobre vendas futuro também está muito abaixo da média. Então, qual que é o problema aqui? Por que essa ação está tão barata? Se a gente olhar para as margens, o que vemos? Margem operacional de 6,6. Se não entende essa queda, o mesmo vale para o fluxo de caixa livre. Essa foi a penalidade que eles pagaram por não comprar a Figma. Então teve um trimestre em que isso caiu aqui para 0,5%, o mesmo aconteceu com o fluxo de caixa livre. Isso impacta o indicador dos últimos 12 meses analisados. Os 36,6% estão quase no recorde histórico de margem operacional. A margem de fluxo de caixa livre caiu para 1,4%. O pico foi... Bem, isso foi novamente algo pontual. O pico ficou mais próximo de 43, 44. A margem bruta chegou a 89%, enquanto a líquida segue perto de 1%. E então, se olharmos para o caixa das atividades operacionais, agora estamos nos últimos 12 meses um pouco acima de 10 bilhões de dólares. Isso subiu para a direita. Ao observar o próximo item, vemos o valor de mercado. Então, o valor de mercado, claro, atingiu o pico quando as ações atingiram o pico. O valor de mercado atingiu o pico. E agora estamos aqui com cerca de 122 bilhões de dólares. Anteriormente, o que você pode dizer é, ok, o valor de mercado cai porque o fluxo de caixa livre parou de crescer e também devido à aquisição fracassada da Figma. O fluxo de caixa livre também diminuiu. Mas não dá para dizer que a receita caiu, pois ela continuou aumentando como mostram as barras azuis. Então, qual o problema? Vimos isso com Iolingo ontem. Se você perdeu esse vídeo, ele também estará no canto superior direito. Bem, o problema ou a explicação provavelmente é essa. Anteriormente, ao analisarmos preços sobre vendas e lucro, vemos que ela tinha um múltiplo de mercado maior. Por quê? Porque antes a receita crescia mais. Hoje está em torno de 10,5%, enquanto antes era bem maior.
E claro, se crescer 20% em vez de 10%, merece múltiplo maior. Isso não é tudo. Analistas projetam menos de 10% de crescimento nos próximos anos. Bem, cada ano fiscal, nos próximos 3 anos fiscais, os anos fiscais de 2026, 2027 e 2028 estão, na verdade, em apenas 7,9%, o fluxo de caixa livre não é dos melhores. Em 2026 apenas, 4,1% depois, 9,2% em 2027 e 5,8% em 2028. As obrigações de desempenho remanescentes do último trimestre crescem mais rápido que a receita, o que pode indicar boas perspectivas. Crescem 12,8%, um pouco mais rápido. A Adobe continua muito lucrativa e crescendo, apesar de estar um pouco supervalorizada atualmente. Há motivos, como mencionamos. A receita total de assinaturas ainda cresce. O que isso significa? Aproximadamente 11% de forma constante, considerando a mídia digital. ARR também, 0,5% foi o último número que recebemos, 0,5%, crescimento ano após ano, e isso continua subindo e indo para a direita. As taxas de crescimento estão desacelerando um pouco. Para mim, os principais motivos explicam o momento dessa ação. Sendo punida, é claro, um dos motivos, os medos de que a IA possa substituir todo o ecossistema do Creative Cloud, o que eu não acho que vai acontecer. Concorrência do Canva, sim, Canva, Apple, coisas assim, talvez. Mas eu realmente acho que a maioria dos problemas vem disso, das taxas de crescimento em declínio e, claro, das múltiplas compressões. Porque lembre-se, você pode não ser fã da Adobe, pode estar usando o Canva, pode estar usando o Affinity, pode estar usando o Photopea, pode estar usando outras coisas por aí. DaVinci resolve o que for. Se olharmos os fatos, 90% das empresas da Fortune 100 já usaram IA em um app da Adobe. Quase 100% das 50 principais contas corporativas da Adobe adotaram uma ou mais das inovações de IA da Adobe, e mais de 50% dessas contas dobraram sua receita recorrente anualizada desde o início do ano fiscal de 2023. Essas são, claro, grandes marcas: Companhia Coca-Cola, Estée Lauder, Henkel, IBM. Quero dizer, você pode citar qualquer uma, a lista é enorme, então é mais sobre as empresas mesmo. Usando a Adobe, claro, muitos criadores ainda usam a Adobe, muita gente no YouTube ainda usa a Adobe. Agora, muitos podem não gostar, mas continuam usando. Provavelmente porque os clientes deles exigem um formato específico, então precisam usar a Adobe. Ok, mas olha, se todo mundo está usando, mesmo que não goste, acho que ainda é bom para o negócio. Agora, claro, há algumas coisas que a Adobe poderia melhorar. Acredito que com IA eles poderiam avançar muito mais rápido, melhorando alguns pontos. Acho que com edição de vídeo e tudo mais, tudo devia avançar bem mais rápido, até nas coisas simples. Acredito que se observar o Canva, por exemplo, ele é bem simples. Já o Photoshop pode ser complicado às vezes. Além disso, podemos comparar o Canva com o Adobe Express e tudo mais. O Canva é muito simples e funciona bem, então com certeza há coisas que a Adobe pode fazer. Podem dizer que precisam se reinventar para sobreviver, mas não acho que estejam com problemas. Ainda são muito lucrativos e continuam crescendo. Embora o crescimento atualmente deva desacelerar, ainda não se sabe se isso realmente vai acontecer ou não. Então sim, se olharmos para as ações, não é o melhor cenário possível, claro. Máxima histórica aqui, 21 caiu 57%, segunda posição caiu, 3 fundos anteriores. Eu diria que por volta desses preços era $175, mais ou menos lá em 2022. Vemos um pequeno repique de cerca de $290 no gráfico semanal. No diário, se você olhar também. Estamos sobrevendidos e agora vemos um pequeno repique. Vou dar um zoom nesse movimento para analisar se vai se sustentar, especialmente com o relatório de lucros deles. Temos tempo, é início de março, em geral analisando empresas como Adobe, Duolingo ou outras. O fato de a ação ser negociada com PL de 20 ou 25 vezes não importa. O fato de antes ter um múltiplo não significa que hoje precise ser o mesmo, pois se antes cresciam mais rápido, hoje não justificam o mesmo múltiplo. Isso também não quer dizer que a ação não esteja barata. Não, quero dizer, com base nas informações que temos hoje, a Adobe é uma ação barata.
Agora, enquanto eu encerro este vídeo, o mercado aqui, como você pode ver, comparado ao momento em que comecei o vídeo, está um pouco mais misto. Embora ainda estejamos vendo muito mais verde do que vermelho, por que a meta está tão verde assim? Acho que vão começar a monetizar o Threads, então espere anúncios por lá, o que já era esperado. Então vamos ser honestos aqui de qualquer forma, isso é tudo que eu tenho pra vocês no vídeo de hoje. Espero ver vocês amanhã, e se não bom, tenham um ótimo final de semana. Tchau, tchau.